Baseado no livro Iniciação Humana e Solar, capítulo 10. A universalidade da iniciação. Esta é a parte 3 de 3 partes. Os comentários são de Michael Robbins. Voltando ao texto. Influências cósmicas e iniciações solares. Tudo que pode ser feito aqui ao lidar com este assunto profundo é enumerar brevemente algumas das influências cósmicas que definitivamente afetam nossa Terra e produzem resultados na consciência dos homens em todos os lugares e que, durante o processo de iniciação, provocam certos fenômenos específicos. Comentário. Estamos agora nos aproximando de vastas considerações que certamente estão além de nossa compreensão e provavelmente são apenas teóricas para a maioria dos membros da hierarquia. Encontramos aqui a afirmação de que há influências cósmicas que afetam a Terra e, presumivelmente, os outros planetas e a consciência de todos os seres humanos. Essas influências também afetam fortemente o processo de iniciação. Voltando ao texto. Em primeiro lugar está a energia ou força que emana do Sol Sírius. Se assim pode ser expresso, a energia do pensamento, ou força mental, em sua totalidade, alcança o sistema solar de um distante centro cósmico via Sírius. Sírius atua como transmissor, ou centro focalizador, de onde emanam aquelas influências que produzem autoconsciência no homem. Durante a iniciação, por meio do cetro da iniciação, atuando como um transmissor subsidiário e como um poderoso imã, essa energia é momentaneamente intensificada e aplicada aos centros do iniciado com força terrível. Se o hierofante e os 2 padrinhos do iniciado não passassem principalmente através de seus corpos, seria mais do que ele poderia suportar. Esse aumento da energia mental resulta em uma expansão e uma apreensão da verdade como ela é, e é duradoura em seus efeitos. É sentido principalmente no centro da garganta, o grande órgão da criação através do som. Comentário. A energia que emana do Sol Sírius é considerada uma influência cósmica. De uma perspectiva, o Logos de Sírius é um Logos cósmico. Notamos aqui o uso da palavra Sol, porque também é possível considerar um grupo de 7 sóis, incluindo o Sol de Sírius, como a fonte de potentes influências cósmicas. É a energia do pensamento ou força mental que alcança este sistema solar a partir do Sol Sírius. Lembramos que a iniciação tem tudo a ver com inteligência e pensamento. Mas por trás de Sírius há um centro cósmico distante do qual Sírius é apenas um transmissor e centro focalizador. Desse centro cósmico emanam aquelas influências que produzem autoconsciência no homem. Sírius está a cerca de 8 anos-luz de distância. Um centro a 50 ou 100 anos-luz de distância seria considerado distante? As forças que produzem autoconsciência no homem emanam amplamente da constelação de Leão e seu senhor constelacional. Sírius é o transmissor da energia leonina em vez do inverso, como às vezes é dito. Há uma boa razão para contemplar essa possibilidade. Nosso sistema solar e seu Logos estão intimamente relacionados a Leão e Sírius. Sírius, da mesma forma, está intimamente relacionada não apenas ao nosso sistema solar, mas também a Leão. Os temas de luz e coração ressoam em todos os 3. Ao pensar nas potências mais remotas que Sírius transmite, também podemos ter que pensar em termos da grande constelação de Órion, para a qual Sírius é frequentemente um cego. Enquanto Órion pode estar intimamente relacionado ao segundo aspecto da divindade e, portanto, a consciência, por si só, a constelação de Leão parece mais intimamente relacionada aos fatores de pensamento, força mental e autoconsciência. O cetro da iniciação é um transmissor subsidiário da força siriana, que é ela própria um transmissor daquela fonte distante. Vemos que as potências do cetro são tanto radiais, primeiro raio, quanto magnéticas, segundo raio. Devemos perceber que durante a cerimônia de iniciação, é a força siriana que é aplicada, ainda que brevemente e com precisão especializada, aos centros do iniciado. Entendemos que a força aplicada é tão terrível que seria demais para o iniciado se não fosse pela intervenção equilibradora dos 2 padrinhos, ambos mestres da sabedoria. Sem eles, o corpo causal do iniciado seria desorganizado ou destruído. A resposta não é dada. Ficamos simplesmente com a impressão de que através da cetro do poder é exercida uma força terrível que é sabiamente modulada por aqueles que presidem os ritos de iniciação. O aumento da força mental resultante da aplicação do cetro aumenta a apreensão da verdade como ela é pelo candidato. Este é um ponto muito importante. Alguns podem pensar que a força mental pertence apenas ao véu da ilusão e que não pode haver descoberta da verdade através da mente. E ainda, da bondade, beleza e verdade, é a verdade que está mais associada ao terceiro raio, o principal raio da inteligência. Assim, aprendemos que a iniciação é um processo através do qual a intensificação da mente revela a realidade, ou a verdade como ela é. Alguém pode se perguntar,
O mestre DK está falando de iniciação em geral ou de uma iniciação específica? Ele está definitivamente correlacionando a energia siriana com a energia da mente e com o centro da garganta, que, segundo ele, recebe o estímulo siriano. Tanto na primeira quanto na segunda iniciação, o centro da garganta é estimulado, mas talvez seja sempre estimulado pelo acesso da força siriana. A força siriana, embora intimamente relacionada às energias do amor e da vontade, é inseparável da força da mente ou inteligência. Ao longo deste capítulo, o mestre DK associou a iniciação intimamente com a mente, o conhecimento, a sabedoria e a vontade, em vez de com o sentimento e o amor. DK nos lembra, não sem propósito, que o centro da garganta é o grande órgão da criação através do som. O papel do som no processo de iniciação é potente e profundo. Voltando ao texto. Outro tipo de energia chega ao homem das Pleiades, passando pelo esquema venusiano até nós, assim como a energia siriana passa pelo saturniano. Ela tem um efeito definido sobre o corpo causal e serve para estimular o centro cardíaco. Comentário. Certos alinhamentos energéticos aqui apresentados são de extrema importância. As Pleiades são um grande centro cósmico, provavelmente o maior em nosso cosmossistema local, muito associado à inteligência. Mas o ângulo tibetano sobre a energia pleiadiana, como aqui apresentada, enfatiza sua natureza de segundo raio e sua associação com a energia do amor e do coração. Há um triângulo envolvendo Vênus e as Pleiades e a constelação de Câncer que está mais envolvida com o terceiro aspecto do que com o segundo. Aqui, Vênus relacionada às Pleiades enfatiza o segundo aspecto. Da mesma forma, Sírius, que é tão frequentemente identificado com o Cristo cósmico, está aqui definitivamente associado ao terceiro aspecto ou aspecto da inteligência, pois Saturno, como planeta transmissor, é o planeta mais profundamente do terceiro raio em nosso sistema. Em um nível muito profundo, as Pleiades são uma fonte primordial de Budi cósmico, assim como Sírius transmite Manas cósmico. Pode-se ver então que, nesta apresentação, Vênus está correlacionado com o coração, frequentemente ao centro Ajna e tem, também, através de sua regência de touro, associações com o centro da garganta, e Saturno com o centro da garganta, que ele rege no caso de discípulos. Em tratados sobre um fogo cósmico, somos informados de que no momento presente Vênus, Saturno e Júpiter representam os três princípios principais, presumivelmente relacionados aos três raios principais. Da perspectiva apresentada aqui, Saturno representaria o terceiro aspecto, Vênus o segundo e Júpiter o primeiro, embora seja possível conceber a correlação de forma diferente com validade igual. A associação de Vênus com o conteúdo de valor armazenado no corpo causal é bem conhecida. Há também na TCF uma associação clara entre a energia das Pleiades e o corpo causal. Aqui os três são colocados juntos, as Pleiades, Vênus e o corpo causal. É a linha do amor, e não a linha da inteligência, que está sendo discutida, e isso deve ser lembrado quando o significado das Pleiades é interpretado. Voltando ao texto. Um terceiro tipo de energia é aplicado ao iniciado, e afeta seu centro da cabeça. Ela emana daquela uma das 7 estrelas da Ursa Maior, cuja vida animadora mantém a mesma relação com nosso logos planetário que o ego mantém com o ser humano. Essa energia, portanto, é cétupla e difere de acordo com o raio ou tipo do homem. Comentário. DK está lidando com a iniciação de uma perspectiva cosmo-humana, as maneiras pelas quais as energias cósmicas são direcionadas para a vida do indivíduo iniciado. Até agora, a força siriana atingiu o centro da garganta por meio da haste da iniciação, e a energia pleiadiana, o centro do coração. Agora é discutida a maneira pela qual a energia da Ursa Maior atinge o centro da cabeça. Este parágrafo é profundo. Independentemente do raio de um homem, parece haver uma estrela em particular na Ursa Maior que é a principal fonte de energia que chega ao iniciado por meio do iniciador e do cetro de poder. Nos é dada uma analogia profunda que requer pensamento profundo. A energia que alcança o iniciado vem daquela uma das 7 estrelas da Ursa Maior cuja vida animadora mantém a mesma relação com o nosso logos planetário que o ego mantém com o ser humano. Que relação o ego mantém com o ser humano? Genericamente, é a relação do segundo aspecto da divindade com o terceiro. Dessa perspectiva, poderíamos perguntar qual das estrelas da Ursa Maior representa a alma do nosso logos planetário, considerado como uma personalidade. Como nosso logos planetário é uma alma focada no segundo raio, podemos olhar para a estrela Mizar, e secundariamente para seu duplo visual, Alcor, para encontrar a estrela ativa na iniciação e transmitida através do cetro do Hierofante. É sugerido que todos os 7 raios estão envolvidos na transmissão de força da Ursa Maior.
Provavelmente cada uma das energias dos raios atua como uma força secundária à força da estrela principal relacionada por seu raio ao raio da alma de nosso logos planetário. O raio secundário variaria de acordo com o raio da alma do candidato à iniciação. Em nosso sistema solar, o segundo raio de amor-sabedoria é o raio sintético e inclui, como sub-raios, todos os outros. O raio da alma de nosso logos planetário é o segundo, assim como o raio da alma do logos solar. Podemos conceber um triângulo entre a alma do nosso logos planetário e seu raio, a alma do nosso logos solar e seu raio, e a grande entidade na Ursa Maior, cujo raio de alma também é o segundo. O princípio a ser extraído de tudo isso é que o cetro de poder, seja empunhada pelo Bodhisattva ou pelo Senhor do Mundo, transmite as energias e forças de 3 fontes principais, a Ursa Maior, Sírius e as Pleiades. O planeta através do qual a transmissão da Ursa Maior ocorre não é dado. Pode muito bem ser Vulcano. Parece que as principais energias que são transmitidas através do cetro de poder são diferenciadas de acordo com a fórmula energética particular do iniciado que recebe a aplicação do cetro. Voltando ao texto. Não é possível aqui declarar a ordem da aplicação desses vários tipos de energia, nem dar a iniciação durante a qual o homem contata os diferentes tipos. Esses fatos envolvem os segredos dos mistérios, e nenhum propósito é servido ao revelá-los. Outros tipos de força de certos esquemas planetários, bem como de centros cósmicos, são trazidos à ação pelo iniciador e transmitidos através do meio da cetro para os vários centros nos 3 veículos do iniciado, o mental, o astral e os centros etéricos. Na quarta iniciação, um tipo especializado de força de um centro que deve permanecer anônimo é aplicado ao corpo causal do homem e é uma das causas de sua desintegração final. Comentário. A ordem de aplicação dos vários tipos de energia está relacionada à ordem em que as pétalas do lótus egóico são estimuladas e desdobradas e à ordem em que os diferentes centros são estimulados através do surgimento do poder da Kundalini. Notamos que não é uma iniciação específica ou outra que está sendo discutida nesta sessão, mas a iniciação em geral. Não nos é dito quais iniciações podem estar envolvidas com quais energias e forças cósmicas, mas podemos imaginar que a energia siriano-saturnina esteja envolvida com 1º grau, a energia pleiadiana-venusiana com 2º grau, e a energia da Ursa Maior, e talvez de Vulcano, com 3º grau. Se, no entanto, começarmos nossa consideração com 3º grau, a energia siriano-saturnina pode ser vista como aplicável, no 4º grau, a energia pleiadiana-venusiana, e no 5º grau, a energia da Ursa Maior e, hipoteticamente, de Vulcano. Parece que todas as 3 energias estão de certa forma ativas em todas as iniciações. Estamos reunindo a ideia de que todo o processo de transmissão direcionada de forças é uma questão muito complexa e que vários esquemas planetários, bem como centros cósmicos, zodiacais talvez, estão envolvidos. O que é dado aqui é principalmente na natureza da generalização. A transmissão de força, não devemos esquecer, envolve não apenas os centros etéricos, mas também os dos corpos astral e mental inferior, e, assim poderíamos pensar, também as pétalas do lótus egóico, tomando lugar dos centros superiores do corpo mental. Na quarta iniciação, um certo tipo de força é trazido à conexão com o corpo causal e contribui para a desintegração do mesmo. Voltando ao texto. Já que levantamos a hipótese de que a energia pleiadiana pode estar envolvida na quarta iniciação, e já que nos é dito que as Pleiades transmitem Budi cósmico, e já que nos é dito que a constelação do dragão está diretamente relacionada à força pleiadiana como uma fonte ainda mais elevada de Budi cósmico, e já que nos é dito que a constelação de Libra está envolvida na transmissão de força do dragão, Draco, para a Terra, e também envolvida com as Pleiades em um triângulo relacionado à Terra, e como sabemos que Vênus é o regente de Libra e está intimamente relacionado às Pleiades em sua conexão com o corpo causal, podemos especular sobre a importância do dragão, Draco, na quarta iniciação. Mais um fato é importante aqui, significativa e interessantemente, é o segundo aspecto da vontade e a energia de Budi que auxiliam na destruição do corpo causal. Como já vimos a conexão de Budi com Draco e as Pleiades, e considerando a importância de Budi na quarta iniciação, a suposição da importância do dragão nessa iniciação não é infundada. Libra, a constelação tão conectada com Draco em seu relacionamento com a Terra, rege o Sushumna, o canal central ao longo do qual o poder da serpente, ou poder do dragão, ou Kundalini, sobe para purificar e fortalecer. É Draco que faz do homem uma serpente de sabedoria e esse processo começa seriamente no 4º grau com a ascensão mais desenfreada da Kundalini. Não devemos esquecer Mercúrio nesta conexão, pois ele também é uma força muito ativa no 4º grau e rege a Kundalini ativa.
Ao pensar sobre essa questão da obtenção dos filhos dos homens, devemos reconhecer que, à medida que a humanidade completa uma unificação após a outra, os homens celestiais em níveis intuitivos e em níveis espirituais são completados, e por sua vez, vão para a formação dos centros nos grandes homens celestiais do sistema solar. Esses 7 homens celestiais, em cujos corpos cada mônada humana e cada deva encontram seu lugar, formam os 7 centros no corpo do Logos. Ele, por sua vez, forma o centro do coração de uma entidade ainda maior. A consumação de tudo para este sistema solar será quando o Logos tomar sua 5ª iniciação. Quando todos os filhos dos homens atingirem a 5ª iniciação, ele alcança. Este é um grande mistério e incompreensível para nós. Comentário: os homens celestiais são logoi planetários considerados da perspectiva da alma. Aprendemos que os homens celestiais são encontrados em níveis intuicionais e em níveis espirituais. O nível intuicional é o plano Budi. O nível espiritual pode ser interpretado como o plano átmico. Os homens celestiais devem ser considerados amálgamas de mônadas, pois essas mônadas se manifestam em níveis imediatamente inferiores ao nível monádico, os níveis intuitivo e espiritual. Por que os homens celestiais devem ser completados? Podemos pensar neles como o brilho dos logoi planetários nos níveis da tríade espiritual? Pode ser que a luz dos homens celestiais deva ser aumentada cada vez mais até que uma plenitude de glória necessária seja alcançada? O termo homem celestial parece ter alguma distinção do termo logos planetário, mas às vezes eles são usados de forma intercambiável. Parece que nosso logo solar forma um centro cardíaco completo dentro daquela grande entidade, que às vezes chamamos de logos constelação siriano, quando ele toma sua 5ª iniciação, que ocorre quando todos os filhos dos homens alcançam a 5ª iniciação, presumivelmente, todos os filhos dos homens em muitos, se não em todos os planetas. Assim como o aspecto da alma cresce e deve ser expandido e completado, assim também o homem celestial, quando esse termo significa alma logóica planetária, deve ser expandido e completado. Quando o homem celestial é considerado equivalente ao logos planetário, então cada mônada humana e deva é considerada como encontrando seu lugar dentro dos corpos de tais homens celestiais. Estamos diante de um ocultismo cego no qual o termo homem celestial significa tanto algo específico dentro da natureza do logos planetário, quanto o próprio logos planetário. Cada uso do termo deve ser estudado por seu significado em contexto. O tibetano nos dá uma progressão muito interessante. As mônadas humanas e devas compreendem os corpos dos homens celestiais. Os 7 homens celestiais formam os 7 centros no corpo de um logo solar. 7 logos solares formam os 7 centros em uma entidade ainda maior na qual nosso logo solar se expressa como o centro do coração. Essa entidade não é o Sol Sírius, mas o Senhor informador de 7 sistemas solares, dos quais nosso sistema solar é apenas um. O logo solar alcança sua 5ª iniciação, que, como nos dizem, não ocorrerá neste sistema solar, mas no próximo. Essa conquista é tornar-se plenamente o centro cardíaco do ser que és. Vezes chamamos de logos constelação siriano, expressando-se principalmente através dos sóis Sírios e Sol e 5. Outros sóis relacionados. O número 5 sugere a importância da 5ª constelação zodiacal de Leão, que nosso Sol rege. Leão deve ser importante para a maestria do logo solar, assim como pode ser inferido como importante para a maestria do indivíduo humano iniciado. Também, por que não para a maestria de um logos planetário como o nosso? Quando a glória dos homens celestiais emerge em plenitude, também pode ser sob a energia leonesa, a energia relacionada à vontade de realização. O triângulo Leão-Sírius-Júpiter, intencionalmente colocado nesta ordem, pode então ser muito significativo. Sol é um coração de amor e a constelação de Leão rege o coração anatomicamente. Nosso sistema solar deve encontrar sua realização como um grande coração dentro do sistema siriano de 7 logoi solares. Voltando ao texto. Esse grande coração cósmico estará totalmente desenvolvido quando todos os filhos dos homens do sistema solar tiverem alcançado o 5º grau, quando todos os homens celestiais tiverem sido completados e brilhado, e quando o próprio logo solar estiver respondendo plenamente ao número 5, tendo completado seu 5º grau. Comentário. Toda a questão é inteiramente teórica, embora imensamente inspiradora, certamente além da compreensão plena até mesmo de um mestre da sabedoria. Podemos começar a reunir algo das implicações cósmicas e sistêmicas solares do processo iniciático. O contexto que estamos começando a considerar é realmente vasto quando comparado com o escopo magnético e radiativo do indivíduo iniciado afetado por essas energias estupendas. Fim do capítulo 10.